Olá, meninos! A nossa primeira aula de projeto de vida, né? Estamos aqui de volta para trabalhar com vocês e o nosso tema de hoje é viver entre gerações. Então, vocês vão acompanhar comigo a nossa temática de hoje e aí nós vamos ver o que gostoso vai ser o nosso trabalho, o nosso início de trabalho nesse terceiro período. Vamos lá, então? Bom, para ilustrar melhor esse conflito de gerações, eu coloquei aí no slide para vocês uma música da cantora, interpretada pela cantora Elis Regina, que foi composta pelo Belchior, falando um pouquinho dessas gerações, de como esses conflitos eles vão acontecer, ok? Então vocês vão dar uma escutadinha na música e depois a gente vai fazer algumas considerações, tá? Na música, vocês puderam perceber que ela vai colocando, falando a respeito dessa geração, falando a respeito dessa diferença dessa geração e da repetição dos problemas. Então, vocês vão observar o quê? Que no passado, né? No passado, aqui, né? Era comum que os mais velhos quisessem que os filhos seguissem as mesmas profissões que eles, pois assim seria mais fácil a conquista de um emprego e ainda estava garantida a tradição familiar. Hoje em dia, as escolhas são quais? Quais são as reclamações de vocês? Ah, professora, meu pai quer que seja uma coisa mais rentável, né? Que dê dinheiro, tá? Mas qual seria o ideal para você, jovem? O ideal seria unir a profissão, o sucesso, o prazer, que seria igual à felicidade, ok? Vocês acham mesmo que os pais de vocês, eles não sofreram essa pressão para eles poderem se adequarem no mercado de trabalho? Será que eles também não passaram pelo que vocês estão passando? Vocês já pararam para analisar? Quando nós paramos para fazer essa análise, você vai observar que as diferenças não são tão grandes assim. Eu coloquei uma outra música, o nome da música é Pais e Filhos. Creio que vocês já devam ter ouvido em qualquer lugar aí, com um amigo de vocês, não é uma música tão antiga assim, em que você vai observar que eles vão falar, né, que você culpa seus pais, você bota aquela culpa nos pais de vocês, mas é absurdo, porque ele também está aprendendo, né, a conduzir uma família. Ninguém nasce sabendo conduzir uma família. Você vai aprender a condução dessa família com o passar do tempo, tá? Então ouçam a música, prestem atenção e aí a gente vai fazer algumas considerações. É importante que você considere que todas as gerações elas são únicas, né? E são diferentes das que precedem. Então, a minha geração é diferente da geração de vocês, a geração do meu pai e da minha mãe é diferente da geração de vocês, a geração de vocês vai ser diferente da geração dos filhos de vocês, tá? Então, esse conflito, ele vai existir sempre, mas existem maneiras da gente poder amenizar esses conflitos, para que esse conflito não seja prejudicial, seja um conflito de aprendizagem, que você vai aprender a conviver com essa outra geração e retirar o que de bom ela tem para dar para você, tá? Quais são as reflexões que a gente pode retirar do que a gente acabou de ver, né? De tudo isso que a gente está conversando, que eu estou conversando aqui com vocês. Será que nós somos tão diferentes como cogitamos? Se sim, o quanto somos? Será que eu sou tão diferente assim da minha mãe? Será que eu sou tão diferente assim do meu pai? Será? Será que algumas coisas que a minha mãe faz, eu tento, eu não repito aquilo que ela faz? Né? Será? É possível discutir a vida entre gerações sem cairmos na mesmice do discurso de que o conflito é inevitável? Esse posicionamento aí é muito importante. Você tem que... o conflito ele vai existir. Não tem como não existir o conflito. Mas vai ver a maneira que você vai encarar esse conflito. Como você vai tirar coisas boas desse conflito. Esse é o X da questão. Será que não podemos ir mais além? Claro que sim. Você não está condenado a repetir o que os seus pais fizeram no passado. Não é uma condenação. Você vai aprender com os erros que eles cometeram
e evitá-los, ok? Não é porque fulano, a família de fulano, a filha dele com 15 anos, com 14 anos teve filho e já formou família. Quando a filha dela nascer, ela também vai ter o mesmo destino. Não é isso. Quer dizer que você pode aprender com esse erro, tá? Para você evitar problemas futuros. Será que o diálogo não seria a chave mestra que abriria as portas da aceitação por parte de todos, de que a construção de um projeto de vida individual sempre acontecerá pela troca estabelecida com os outros? Será que para eu construir o meu projeto de vida, não é importante eu dialogar com meus pais, ouvir o que eles têm para me dizer, não ir enfrentando o mundo sozinho, ouvir os professores, ouvir os meus avós? Ouvir não quer dizer que você ouvindo, você vai fazer aquilo que o seu pai está lhe dizendo, lá está lhe obrigando. Professor, o meu pai quer porque quer que eu faça direito, mas eu não quero fazer direito, eu quero ser professor de geografia, né? Eu quero dar aula, eu gosto de ser professor, mas meu pai me diz que professor ganha mal, não é assim? Mas não. Se você for um bom professor, você consegue sobreviver, você consegue ter família, você consegue pagar suas contas, você não tem que pensar assim, não. Você tem que pensar que na profissão que você escolher, você tem que ser o melhor profissional. Você tem que fazer o diferencial. Esse é o X da questão. Ouvir o que os outros têm a dizer, tá? Para você estabelecer o seu projeto de vida, tá bom? Então, quais seriam os elementos importantes para a convivência? Para eu conviver, para mim ter uma relação saudável entre as gerações? Desenvolver as relações interpessoais, gente. Uma relação interpessoal é a relação que você tem aí, na sua família, com seus amigos, com as pessoas que você quer bem, tá? Se você tiver uma boa relação interpessoal, você saber ouvir, você saber entender, você colocar para fora o que você quer, você vai conseguir viver melhor, tá? Então, você desenvolver essas relações interpessoais é extremamente importante. Respeitar as tradições. Porque eu não gosto que fulano vá todo domingo fazer isso. Eu acho isso muito ruim, eu acho isso muito errado. Você não tem que achar nada. A tradição é dele, não é sua. Tá? Então, você tem que respeitar as tradições até você criar suas próprias tradições, tá? Deixar de ser tão crítico, porque você não entende, porque você não faz, e você acha que está errado. Não. Respeitar as tradições. E o principal, o diálogo, estabelecer o diálogo. Quantas queixas eu não escuto assim, dentro da sala de aula? Professora, mas meu pai e minha mãe não me escutam. No cenário atual que nós convivemos, ele tem que te escutar, porque você não pode sair de casa, né? Então vocês vão ter que conseguir estabelecer esse diálogo, ok? Mas ele não tem tempo para conversar comigo. Escute pelo menos as reclamações dele. Posso dar uma sugestão? Seja educado, tá? Às vezes você quer conversar, é todo zangado, não sabe como chegar para conversar. Então, você tem aquela conversa, você escuta primeiro. Eu posso falar aqui? Eu posso dar uma sugestão? Veja como você vai se posicionar nessa conversa, né? Isso é muito importante. É difícil demais você estabelecer uma conversa com alguém se a pessoa já chega gritando, se acabando, e tu começa a gritar também, então ninguém vai se escutar. Então, os 3 pontos principais dessa convivência é o desenvolvimento dessa relação interpessoal, é o respeito às tradições e o diálogo, ok? Dá uma pausa. Bom, a nossa aula está chegando ao fim. Seria muito, muito, muito mais produtivo, eu sei, se a gente estivesse em sala de aula. Claro, porque a gente ia conversar várias coisas, a gente ia fazer essa troca, mas essa troca é possível sim. É possível através do nosso Google Class. Então, eu vou colocar a atividade referente a esses vídeos, a esses slides, e vou dar o retorno a vocês dos questionamentos da atividade que eu vou postar lá no site.
Vou deixar aqui uma frasezinha, que nossas gerações futuras não se esqueçam dos ensinamentos passados, né? Tão importante, né? Esses ensinamentos do passado, né? Já pensou se eu não estivesse aqui para conversar com vocês, para repassar os ensinamentos? Pois é. Então, meninos, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.